Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Tivemos um problemazinho aqui no início para nossa conexão, mas tudo resolvido. 6 minutinhos aqui, a gente acabou tendo de dificuldade para entrar, mas já estamos ao vivo. Eu queria agradecer inicialmente a toda a equipe do Instituto Trabalho em Debate, em nome da pessoa responsável administrativamente e academicamente, é o corpo e a alma do Instituto Trabalho em Debate, que é a professora Gabriela Cury. Então, agradeço de coração a professora Gabriela Cury por abrir esse espaço do Instituto Trabalho e Debate para que a gente possa fazer debates, como diz o nome, acerca de temas muito interessantes como esse da petição inicial. E aí, o Instituto convidou a mim e ao professor Luciano Martinez para que a gente pudesse, nessa manhã de sábado, pensar um pouco a petição inicial enquanto um projeto de sentença. Eu vi que o professor Luciano Martinez entrou aí há pouco já na live e imagino que já já ele vai pedir autorização ao Martinez. O professor Luciano Martinez deve estar chegando aí. E desde já, pessoal... Eu já pedi Pronto. autorização, já estou aqui. Chegou, E aí, meu professor amigo, como é Luciano. que você está? Tudo bem, meu amigo. Tudo Estava bem? aqui agradecendo. Imagino que você queira fazer o mesmo a toda a equipe do Instituto Trabalho e Debate, em nome da professora responsável, que é a professora Gabriela Cury. Então, já Isso. agradeci aqui pessoalmente o espaço por ela disponibilizado e eu tenho certeza que você tem aí a vontade de fazer o mesmo. Se quiser, dê as suas boas-vindas. Sim, claro, com certeza. Muitos de vocês que assistem à nossa live já devem ter ouvido falar do projeto Trabalho em Debate. Projeto Trabalho em Debate, que é produzido pelo Instituto Trabalho em Debate, e que congrega tantas e tantas informações. Então, por conta disso, nós vamos começar a fazer lives dentro do próprio perfil do Instituto Trabalho em Debate. E a primeira live trata de um tema extremamente sensível à prática trabalhista, que é o tema que diz respeito à petição inicial como um projeto de sentença. Eu e Danilo, como juízes que somos, eu tive uma experiência, e Danilo também, como advogado, e nós sabemos que uma sentença boa depende de um projeto bom. E o projeto está na petição inicial. Isso é muito incrível, mas é verdade. Quando a petição inicial não tem os elementos que são significativamente mínimos para nos permitir o julgamento, a gente não consegue adiantar. E eu diria mais, Danilo, já aconteceu situações em que demandantes tiveram de perder a revelia, ou seja, eles perderam um resultado útil que seria alcançado através dessa vantagem que é trazida pela revelia, porque a petição não tinha, por exemplo, a data de admissão ou a data de terminação do contrato de emprego, ou as duas coisas. Eu não sei se você já passou por essa situação. E o que a gente tem que fazer diante dessas hipóteses, antes a gente declarava inepta a petição inicial, extinguia o processo e acabou. Mas hoje a gente tem que determinar a emenda, porque a gente não consegue julgar sem esses elementos. Afinal de contas, quando terá início e quando terá fim cada uma das nossas determinações contidas no título judicial. Exatamente por isso é que nós nos ressentimos muito da falta de alguns elementos na petição inicial e dessa atenção que precisa ser oferecida ao ato de pedir, pensando no ato de julgar. O que lhe parece? Veja, eu acho que essa fala inicial sua, ela representa muito realmente do nosso sentimento enquanto hoje juízes, ontem advogados e certamente amanhã advogados. Mais uma vez, eu digo sempre que a advocacia foi de onde eu vim, para onde certamente eu voltarei. E essa necessidade de olhar recíproco envolvendo petição inicial e sentença é realmente extremamente necessário para o bom andamento dos dois institutos, tanto da petição inicial quanto da própria sentença. É por isso, inclusive, que eu fixei aqui nos comentários, pedido para vocês que estão nos acompanhando, comentem, perguntem e mais. Quem quiser entrar ao vivo na live para debater com a gente, manda solicitação. Agora o Instagram está permitindo até 4 pessoas na mesma live. Então vamos aí estrear essa novidade. Você
que quer entrar para fazer alguma pergunta ao vivo, quer debater com a gente ao vivo aqui nesse nosso encontro, o convite está mais do que feito, o comentário está aí fixado na tela. Então, Lu, quando você traz realmente essa necessidade de interface entre petição inicial e sentença, eu me lembro de dois momentos. Me lembro do momento enquanto advogado e me lembro do momento enquanto juiz. Enquanto advogado, e aí eu advoguei durante 4 anos, exclusivamente não, mas assim, 90% das demandas na área trabalhista, eu já fui formado em uma geração na qual encarava a simplicidade do processo do trabalho não como um fim, mas sim como uma característica. Ou seja, não é porque o processo do trabalho tem como característica a simplicidade que a gente precisa fazer uma petição inicial que não esteja completa com tudo aquilo que a gente pode a ela dar. E quando eu digo com tudo aquilo que a gente pode a ela dar, eu estou falando dos fatos bem delineados na petição inicial. Danilo, a petição, a CLT fala em breve exposição dos fatos. Ok, ela permite apenas uma breve exposição dos fatos. Mas quanto mais detalhado você for em relação aos fatos na petição inicial, mais segurança você trará à sua própria petição inicial. Então, a data de admissão, a função do trabalhador, o valor inicial do salário e eventuais reajustes, a jornada de trabalho, com todos os detalhes possíveis de serem indicados. A gente vive num sistema de Ctrl+C e Ctrl+V como um todo, todos os sujeitos do processo, que a gente tem que perceber que o Ctrl+C ou Ctrl+V, ele é um instrumento para otimizar a nossa atuação, mas não pode ser um instrumento para prejudicar a nossa atuação. Então, não é porque eu já fiz várias petições iniciais pleiteando o pagamento de horas extras que eu vou fazer um texto padrão do tipo: o trabalhador estava sujeito a uma jornada acima da constitucionalmente prevista. Não basta isso. Exporra sobre a jornada de trabalho daquele trabalhador, aponte qual era o horário de trabalho daquele trabalhador. Diga, se for antecipadamente, que apesar de haver um registro dos cartões de ponto, o registro do cartão de ponto não representava o horário efetivamente trabalhado, se for o caso. Imaginemos uma situação de um trabalhador que era obrigado a registrar o horário no cartão de ponto e voltar a trabalhar. Então, deixe isso claro. Individualize a sua petição inicial. Talvez esse seja o grande conselho que eu tenha para dar aqui nesse nosso sábado, enquanto petição inicial em termos de projeto de sentença. Porque já enquanto juiz eu busco sempre individualizar a minha decisão. O que é individualizar a minha decisão? Mostrar ao cidadão, mostrar ao sujeito do processo que aquela decisão foi feita para aquele processo dele de acordo com as características daquele processo. Então, fazer da sentença um reflexo da petição inicial e da contestação, consequentemente. A gente está falando da petição inicial e não da resposta do réu ainda, porque a petição inicial ela dá as balizas para os limites da contestação também. Então, uma petição inicial sem alguns elementos dificulta a defesa, inviabiliza a sentença. E agora, ainda bem que dentro do processo civil moderno, a gente consegue, mesmo depois de contestada a ação, determinar o conserto. Porque antes a gente tinha que declarar mesmo a inépcia. E embora se dissesse muito, não tem inépcia no processo de trabalho, tinha sim. Tinha, mas a gente, é claro, utilizava em casos extremos, como, por exemplo, cadê a data de admissão? Cadê a data de terminação do contrato? Você afirma que você que você deseja equiparação salarial, mas cadê a indicação do paradigma? Ou ainda, você afirma que sofreu um acidente de trabalho, mas quando foi que isso aconteceu? E qual foi o acidente que você sofreu? Ou você diz que você acumulou funções. Você não diz as funções que você tinha inicialmente, tampouco aquelas que você passou a exercer. Você diz que desviou-se da sua função originária, mas você não identifica qual foi sua função originária, nem aquela para a qual você foi. Isso são apenas alguns exemplos para demonstrar as dificuldades que vão existir para quem contesta, né, para quem apresenta a resposta do réu e para quem julga.
E por isso é que o direito processual moderno admite essas participações do magistrado, né, essas inserções do magistrado no sentido de, olha, corrija aí. Porque mesmo depois de ter sido caracterizado um estado de revelia, o réu não está presente. Se o juiz não tiver esses elementos, ele vai ter que determinar a emenda. Você toca num ponto aí que é um pedido muito comum no dia a dia, acúmulo de função, desvio de função, e aí eu tenho um exemplo que me parece relevante para demonstrar como realmente a petição inicial acaba sendo um espelho, um projeto da sentença. Muitas vezes, a parte autora, com razão, busca por uma questão até, seria mais ou menos a aplicação do princípio da eventualidade na petição inicial, ou seja, fazer aqueles pedidos subsidiários. O que é um pedido subsidiário? Eu vou pedir A. Se A for julgado improcedente, eu quero B. Isso é pedido subsidiário. Só que existem pedidos subsidiários que são contraditórios entre si, que são incompatíveis entre si. Certa feita eu me deparei com um caso em que a parte alegava ter havido desvio de função. Aí dizia depois que se eu não entendesse que fosse desvio de função, que eu caracterizasse como acúmulo de funções. E se eu não entendesse que era acúmulo, que eu caracterizasse como equiparação. Ora, pois, o próprio contexto fático demonstra que não houve nenhuma das situações. Porque uma coisa exclui a outra. Desvio de função é quando você foi contratado para uma função A e exerceu ao longo do contrato a função B. Acúmulo de funções é quando você foi contratado para uma função A e ao longo do contrato passou a desenvolver, além da função A função B. E a equiparação salarial é um instituto por meio da qual você exercia uma função A, que era a mesma função exercida por um determinado trabalhador chamado de paradigma, mas recebia um salário inferior a ele. Então, esse tipo de cuidado é importante que a gente observe quando da elaboração de uma petição inicial, porque muitas vezes, até mesmo eventual cautela em relação aos pedidos subsidiários pode prejudicar a própria formulação dos pedidos. É fácil identificar se foi acúmulo, se foi desvio ou se foi equiparação. São institutos completamente diferentes. Então, pense no desenrolar dos fatos que foram trazidos a você por seu cliente. Se o seu cliente disse que os fatos eram os seguintes, faça o enquadramento jurídico desses fatos. Se esses fatos levarem a um desvio de função, requeira o pagamento da função efetivamente exercida. Se era equiparação, indique o paradigma e busque o salário do paradigma. Se era acúmulo, busque o plus salarial por acúmulo de funções. Mas é necessário observar, então, que quando a gente faz pedidos incompatíveis entre si, muito provavelmente a sentença vai se deparar com essa realidade e vai ser realmente um espelho da petição inicial. De duas, uma. Ou ela vai trazer condenações incompatíveis entre si, e aí seria uma sentença contraditória passível de embargo de declaração, ou ela vai negar a totalidade dos pedidos pelo fato dos pedidos. Eu vi aqui alguns comentários. Lu, tá me ouvindo? Você travou aí? Não, eu estou te ouvindo atentamente, paradinho. Eu ia comentar sobre uma outra particularidade enquanto você ia ouvir os comentários. Você falava, Danilo, durante o tempo em que você estava explanando, sobre a automação, né? Sobre o copia e cola, né? Que é muito comum nos tempos de hoje e, afinal de contas, tanto mais ficará. Eu não acho a automação um processo dispensável nem ruim. Eu acho ele até bem positivo. Mas quanto mais você usa a automação, mais organizado você precisa ser em relação aos seus modelos. Porque os seus modelos, eles são modelos base para serem preenchidos e completados. Você pode ter, sim, sem dúvida nenhuma, todo mundo tem uma estrutura, um esqueleto que vai ser preenchido com os pedidos. Mas, inevitavelmente, cada história é uma história. Cada pessoa tem
uma data de admissão, uma data de terminação, uma função, uma evolução funcional, uma evolução salarial. Cada uma delas tem um histórico, principalmente nos pedidos mais qualificados, como, por exemplo, os pedidos que envolvem, esses são ótimos, eu adoro falar sobre esse assunto, que são os pedidos que dizem respeito a acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ou ainda aqueles que dizem respeito ao meio ambiente do trabalho para fins de busca de pagamento de adicionais de insalubridade e de adicional de periculosidade. É óbvio que você não poderá apenas dizer que o reclamante trabalhou em um ambiente nocivo. Isso, até levando em conta a grande informalidade existente dentro do processo do trabalho, não te priva de continuar. É claro que o magistrado vai determinar que se realize, sim, sem dúvidas, a prova técnica. Entretanto, o perito ele vai partir de um zero. Ele não vai ter nenhuma pista indicativa de onde o serviço se realizava, em que área é que esse serviço se desenvolvia. E isso dificulta não somente a vida do perito, é claro, mas especialmente a vida do réu quando for contestar. E o réu, com grande razão, deve invocar, deve pedir que o juiz interceda até no sentido de emendar a inicial e fazer constar diversos elementos sem os quais fica muito difícil de a gente seguir adiante, né? De a gente continuar analisando. Eu tenho as minhas grandes dificuldades em julgar acontecem a partir do instante em que eu não tomo uma atitude proativa de verificar com atenção a petição inicial. Se isso acontecesse, eu completaria uma série de particularidades e isso tornaria mais fácil o ato de julgar. Agora note, se você, como magistrado, toda hora tem que ficar completando ou determinando emendas em peças iniciais, você, de uma certa forma, vai estar criando, como advogado, para sua imagem, uma imagem de uma pessoa que tem uma produção omissa ou uma produção carecedora de complementação. Isso acontece nos tempos de hoje? Sim. Existem situações em que o magistrado pode deixar de emendar? Existem, mas se ele deixar de emendar, tanto pior ocorrerá. Porque pode chegar uma situação em que ele simplesmente, diante da circunstância de ausência de tudo, ele diga que não há o direito. Quer ver uma situação, Danilo, muito comum, em que eu lamento muito a ausência de elementos? É aquelas que dizem respeito às pretensões de pagamento de comissões. Comissões, não raramente, deixa-se de informar, primeiro, qual era a base de cálculo. Segundo, qual era a alíquota? Terceiro, qual é a diferença pretendida se eventualmente alguma comissão foi recebida? Afinal, se você diz que você recebeu parte das comissões, como você pretende que o magistrado identifique a parte que você não recebeu se você mesmo não disse qual foi? Isso torna muito difícil o ato de demandar. E as complementações não podem ser realizadas durante o ato de instrução. Muita gente acha, não, o meu constituinte vai lá, quando for interrogado, ele complementa. Isso não faz parte da petição inicial. Se não faz parte da petição inicial, o réu não teve a oportunidade de se defender. Se não teve a oportunidade de se defender e o juiz considerou, houve uma violação ao direito de defesa. Porque ele nem se defendeu sobre o que ele nem sabia que existiria. Então, a instrução não foi feita para complementar petição inicial. A petição inicial tem que ser, por isso, exaustiva. Se você me permitir aqui, claro. Chegaram algumas perguntas interessantes. Eu queria só aproveitar essa sua fala, o finalzinho da sua fala, porque ela me fez lembrar o primeiro pecado da petição inicial, o primeiro pecado capital da petição inicial que a gente compartilhou nessa semana, que foi o pecado da preguiça. Se você não acompanhou, entra lá no meu perfil, @DaniloGonçalvesGaspar, ou entra no perfil do professor Luciano Martinez, @LucianoMartinez10, ou no perfil do professor Rodolfo Pamplona, @RPamplonafilho, ou aqui no Trabalho em Debate, @Trabalho em Debate, vocês vão ver o primeiro pecado capital de uma série de 7 pecados capitais e 7 virtudes que vamos divulgar ao longo das semanas acerca da petição inicial. E o primeiro dos pecados foi justamente a preguiça.
Uma outra Mas forma que você atenção, também atenção, tem de é acessar, importante, Danilo, dizer que tudo isso, é isso que eu vou desculpe, é falar por agora, tudo isso interceder, está... mas é que eu acho importante que é pressuposto. Esses pecados e essas virtudes são feitas e baseadas em metáforas, tá? A gente não está com isso generalizando conduta de ninguém. É metáfora, é metáfora. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, acho que Danilo está com a trava aí. Destravou, Voltei meu aqui irmão? agora, acho que travou um Sim, pouquinho, mas voltou. foi. Sim, sim. Pode falar. Eu estava falando que tudo isso que a gente refere é de forma metafórica, como uma metáfora, né? Sim, claro. Evidentemente que a gente não está colocando nenhuma designação na peça, nem registrando, a gente está utilizando a metáfora dos 7 pecados capitais e a metáfora das 7 virtudes para poder referir a qualidade das peças processuais. E tudo isso vai ser referido também em relação à resposta do réu, pode ser utilizado também para a sentença. Né? Não é somente para a petição inicial, não é somente para advogados, mas para a peça de todo mundo, para a peça de advogado, para a peça de juiz, para a peça de Ministério Público, todos estão nessa roda, todos estão nessas metáforas. E aí eu queria só aproveitar também isso, já que eu falei aqui do pecado capital, o primeiro que a gente citou foi a preguiça. Se você quiser ter acesso a um outro material que a gente disponibilizou nessa semana, muito bacana, um e-book gratuito com os segredos da petição inicial, os 7 pecados da petição inicial, as 7 virtudes. Você pode acessar esse e-book, está lá no link da bio, no meu perfil do Instagram, está no perfil também do Luciano, tá no link tem um link lá na bio, aqui no perfil também do Trabalho em Debate, ou então você pode entrar no grupo do Telegram do Trabalho em Debate, tá lá, Trabalho em Debate, tem um canal do Telegram que você pode acessar também, e o e-book gratuito você recebe por lá. São várias formas que você tem aí de receber esse e-book gratuito. Eu vou passar para as perguntas aqui, que vieram perguntas muito interessantes que foram feitas. Eu espero não perder nenhuma, mas vamos lá. Primeiro foi um comentário que me chamou muita atenção, do Vini Abreu, talvez aí Vinícius, ou se me permite, Vini mesmo. Bom dia, professor. Estou apaixonado pela justiça do trabalho e futuro juiz do trabalho, se Deus quiser. Vini, essa sua fala inicial nos dá a certeza de que você em breve vai ser nosso colega de profissão, porque você tem os 2 requisitos imprescindíveis para tanto. Primeiro, ser apaixonado por aquilo que você está estudando, ou seja, a gente precisa gostar daquilo que a gente está estudando, e você disse ser apaixonado pela justiça do trabalho, imagino pelo direito e pelo processo do trabalho, e a sua convicção de que será juiz do trabalho. Os atributos você tem certamente em breve, você será nosso colega, pode ter certeza absoluta. E aí você diz, a elaboração da petição inicial não pode nunca se esquecer de pensar na futura sentença, erro fatal. A sua fala é exatamente o resumo dessa nossa conversa. Tem uma pergunta de Matheus Moita. Qual seria o modelo da petição inicial perfeita para subsidiar de forma plena o juiz na aprovação da sentença? Matheus, eu tenho certeza absoluta que nem eu, nem Luciano, nem ninguém vai ter uma condição de dizer o que seria uma petição inicial perfeita. Até porque a perfeição ela acaba sendo muito um mito. Mas nos parece que se nós tivermos os cuidados necessários para não cometer pecados e erros capitais, isso já traz um elemento de segurança. Então, se você me permite, talvez não seja o caso da gente buscar a petição inicial perfeita, mas uma peça processual segura. E isso se aplica à petição inicial, isso se aplica à contestação, isso se aplica à sentença. A gente tem que buscar uma peça segura. E aí Agora, assim que você terminar. me parece que a petição inicial segura é uma petição inicial que bem dialoga com os fatos e com o direito. Uma petição inicial clara, ou seja, com uma linguagem acessível, com a linguagem de fácil entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui.
a gente às vezes fica buscando diversos sinônimos para se referir à petição inicial. Vocês não precisam e não vão encontrar nenhum sinônimo para se referir à petição inicial. Porque na lei, você só encontra a petição inicial, porque é o nome técnico da coisa. Então não tem que procurar peça vestibular, peça isagógica. Essa peça isagógica, quando eu estava fazendo a sentença, em um processo que eu me deparei com ela, eu tive que ir ao dicionário. Isso não tem muito tempo, não. Eu fui a dicionário entender qual era o sentido de peça isagógica, peça vestibular, peça de ataque, peça ovo. A gente fica procurando e usando de nomes que, além de não se referirem ao que efetivamente tem que se referir, que é o nome técnico, petição inicial, ainda pode complicar o entendimento de quem está lendo aquela sua peça. Então, clareza, linguagem acessível, diálogo com os fatos e com o direito de maneira individualizada. Essas primeiras dicas, esses primeiros cuidados, me parecem, Matheus, que podem levar, sim, a uma petição inicial segura. O que é que você acha, Lu? Agora eu acho também, sabe, Matheus, Danilo, eu acho que é possível a gente produzir um esqueleto de petição inicial, não digo perfeita, né, porque, mas assim, uma petição inicial que seja passível de superar diversos equívocos. Agora, não será somente um modelão, não será somente um esqueletão. Serão alguns esqueletos, porque você tem tipos diferentes de petição. Você tem uma petição, por exemplo, de ação de consignação e pagamento, que responde a uma lógica. Você tem uma petição inicial de transação extrajudicial, que responde a outra lógica. Você tem petição inicial da própria ação trabalhista, inquérito por apuração de falta grave, embora este último mais raro. Mas vamos lá, trabalhar com o modelo de petição inicial da própria ação trabalhista. É possível que você coloque os elementos que servem de referencial base, né? Dá para estruturar, porque tudo tem uma estrutura base, uma sentença tem uma estrutura base, uma contestação tem uma estrutura base, e você vai colecionando, porque você vai produzindo algumas coisas que a gente chama aqui numa linguagem de automação de autotexto, que são os textos que você utiliza para cada um dos tipos de pretensão, com a máxima atenção de você colocar ali dentro todos os pequenos elementos que dizem respeito aos mínimos esclarecimentos, para não esquecer. Por exemplo, como você pode esquecer de fazer um bloco que se chame dados funcionais? Esse não tem como você deixar de colocar na petição inicial. Os dados funcionais vão te lembrar na hora. Eu acho que é isso que ele queria muito, sabe? Saber, talvez, acredito, pelo menos eu estou entendendo assim, Matheus. Dá para fazer um modelo? Dá, um modelo que tenha lá dados funcionais. Você pode até colocar outra nomenclatura, mas dados funcionais vai te chamar a atenção das indicações de data de admissão, de data de terminação do contrato, de função, de evolução funcional, de salário, de evolução salarial, tudo isso para te lembrar na hora de você colocar na peça quando for o caso. E eu preciso também acrescer, sabe, Matheus e demais colegas que assistem a essa live, eu preciso lembrar que existe uma regra básica, que é a regra de ouro de qualquer peça processual, seja sentença, seja contestação, seja petição inicial, que é a regra da antecedencialidade lógica. Pelo amor de Deus, se você vai fazer um pedido que envolve, suponhamos apenas, equiparação salarial, horas extraordinárias e verbas decorrentes da rescisão, por favor, você não vai começar com a rescisão, né? Porque a rescisão aconteceu cronologicamente no fim. Então, você vai ter que começar com aspectos correspondentes à mudança da dimensão salarial, porque esta vai implicar efeitos sobre as horas extraordinárias que, se ganhas, vão produzir efeitos, juntamente com a mudança do salário, sobre as parcelas decorrentes da terminação do contrato. Logo, existe uma regra de ouro, sim, que é a regra da antecedencialidade lógica. E a mais importante das regras de antecedencialidade lógica se funda na lógica do tempo, ou seja, na cronologia dos fatos. Isso
agrada na leitura, porque se você faz uma petição, você não está apenas se desincumbindo de peticionar, você está também querendo envolver a pessoa que está lendo, porque é uma peça literária. É uma peça literária. E como toda peça literária, ela precisa contar a história de uma forma objetiva, direta e, como bem disse Danilo, evitando. Eu fiz uma publicação, aliás, fizemos a publicação, foi de nós três, que sobre o plain language, né, que é a linguagem simplificada, a linguagem direta, a linguagem. Isso é uma tendência no mundo todo. Ninguém mais quer jargão. As pessoas não precisam de jargão. A linguagem tem que ser universal, não tem essa. É a linguagem do meu grupo, né? É a linguagem do grupo dos médicos. Ah, os engenheiros falam assim, os contadores têm essa forma de falar. Isso dificulta a comunicação. Hoje em dia nós temos uma multidisciplinariedade. Então, se nós queremos efetivamente nos inserir numa leitura genérica, a gente tem que ter uma linguagem genérica, tal qual a linguagem da lei. Raramente a lei coloca termos que não sejam inteligíveis. E quando coloca, ninguém entende mesmo. Tem uma questão interessante nessa sua fala em relação à anterioridade lógica que você fala. Eu uso um pouco a expressão ordem de prejudicialidade e uso isso também na sentença, ou seja, a gente sempre tem, sobretudo nas questões trabalhistas, porque os processos trabalhistas têm uma característica também muito peculiar, que são processos geralmente de mais de um pedido, de uma acumulação objetiva. Então, há diversas pretensões formuladas em uma mesma petição inicial, é como se fossem vários processos dentro de um. Então, a gente sempre tem que estar atento a esse cuidado que o Luciano muito bem destacou, seja pela lógica da prejudicialidade, seja pela lógica que ele citou de anterioridade lógica. Outra coisa também que falar mesmo. Antecedencialidade lógica. Outra coisa é um trava-língua. É um trava-língua. Outra coisa que eu queria destacar também, a partir do ponto da fala de Lu, é o seguinte: a gente tem sempre que ter em mente que o nosso texto, e pelo menos em termos jurídicos, a petição inicial, a defesa, a sentença, o nosso texto não é para nós mesmos. Nós não somos os destinatários do nosso texto. O destinatário do nosso texto é o outro sujeito do processo. É o réu, é o juiz. No caso da sentença, é o autor, é o réu. No caso do réu, é o autor, é o juiz. Se a gente percebe que o destinatário do nosso texto é o outro, a gente precisa facilitar a vida do outro. Porque se a gente facilita a vida do outro, a gente vai ser melhor entendido, a gente vai ser melhor compreendido. E nada mais importante para um sujeito do processo, seja ele quem for, autor, réu, magistrado, do que ser entendido. Não tem nada pior do que você ler uma petição inicial e não entender o que está sendo dito naquela petição inicial. Ah, Danilo, o que é que pode fazer alguém não entender o que está sendo dito, dados inseridos incorretamente? Então você pega uma petição inicial e está lá. A parte autora foi admitida em março de 2019 e dispensada em abril de 2018. Não tem lógica nesses dados lançados na petição inicial. Como é que eu vou entender? O que eu vou entender? Eu vou adivinhar o que a parte quis dizer? Então a gente tem que se lembrar sempre que o destinatário do nosso texto não somos nós mesmos. Que a gente precisa ser facilmente entendido pelo outro sujeito do processo. Por isso que eu aproveito a pergunta aqui de concurseira mais 19, que ela diz assim: professor, a respeito de alegação de inépcia da inicial pela defesa, o procedimento do magistrado em determinar a emenda da inicial, mesmo que o reclamante não requeira, guarda a previsão legal? Concurseira mais 19, a previsão legal está no artigo 321 do CPC de 2015. Dê uma lida no artigo 321 do CPC de 2015, que ele traz um conteúdo extremamente importante acerca desse procedimento a ser adotado pelo juiz para preenchimento dos requisitos da petição inicial. Uma pergunta aqui da advogada Girlene Galdino. Prof,
quando a perícia foi em produtos químicos e não em ambientes insalubres, pode ser feita uma perícia com simplificada? Olha, eu confesso que eu não entendi esse final aqui, com simplificada. Talvez tenha tido um errozinho material. Você consegue entender? Com redação simplificada. Deve ser assim, Um apenas pedido de dizer perícia. o reclamante se submeteu a um meio ambiente eivado de agentes químicos, sem ela especificar o agente. Eu até acho possível, viu? Porque nem sempre o advogado sabe qual é o agente químico que está no meio ambiente. Agora, isso é um pouco arriscado, porque se você não sabe, como é que você sabe que havia insalubridade meioambiental? Então, algumas pistas precisam vir. Queria aproveitar uma fala de Danilo que eu acho bacana. Eu falei que a regra de ouro é a antecedencialidade lógica, né? Mas tem uma segunda regra de ouro. As duas são igualmente de ouro, viu, Danilo? As duas são igualmente de ouro. A segunda regra de ouro, a primeira é a da antecedencialidade lógica, você colocar de forma prejudicial as coisas de modo que você primeiro analise algo que vá repercutir num segundo instante, e o do segundo no terceiro, e assim sucessivamente. Mas a segunda regra é a da inteligibilidade na primeira leitura. Gente, se você escreveu alguma coisa, e se você tem que explicar o que você mesmo escreveu, apague tudo. Você não precisa explicar o que você escreveu. Se você está precisando explicar o que você escreveu, no fundo, você está reconhecendo que você fez um texto confuso. Eu vejo isso muito comumente e eu tenho seguido isso como referencial para mim. Eu que tenho escrito muito, escrevo no curso de Direito do Trabalho, escrevo em outras obras, artigo, toda vez que eu preciso explicar o que eu mesmo escrevi, eu digo, peraí, vou apagar tudo. Eu não preciso explicar mais do que uma vez. Eu só preciso dizer uma vez. Se eu mesmo, que eu escrevi, que saiu da minha cabeça, estou precisando botar um isto é, ou seja, vale dizer, em outras palavras, eu mesmo estou dando uma prova para mim de que eu não fui claro nos primeiros instantes. Então eu tenho até feito revisão do que eu escrevi para eliminar isso em próximas edições de qualquer coisa, porque não é possível que você explique e que depois você abra um parágrafo para explicar o que você já explicou. Então, segundo a regra de ouro, a regra da inteligibilidade na primeira leitura. Sim. Tem até uma expressão, Lu, que essa é uma expressão... Aí, pronto. Para não dizer que eu não dei sugestão ou dica objetiva nenhuma, essa aqui pode receber como uma dica realmente de redação. Mas desde já, que fique bem claro, gente, a gente não quer buscar aqui certo, errado, vilão nem mocinho, nada disso. A gente apenas está abrindo um debate para falar sobre petição inicial. Deixa eu pegar um livro aqui. Para falar sobre processo de trabalho, é isso que a gente quer. Meu celular caiu, peraí. Com vocês, trazer vocês para o nosso lado, nos aproximar de cada um de vocês, para que a gente construa um processo de trabalho cada dia melhor. Então, se dermos eventualmente algumas sugestões, as recebam não como a única solução possível, mas apenas como uma possibilidade. Mas tem uma expressão que eu sugiro a vocês que vocês não usem na redação. A expressão é ou melhor. Você vem lá e diz, o autor trabalhava das 8 às 19, ou melhor, das 8 às 18h30. O ou melhor mostra que o que você escreveu antes está errado. Então apague o que você escreveu antes e escreva o correto sem precisar usar da expressão ou melhor. Porque ela pode confundir ao trazer dois dados e ela pode fazer com que alguém se apegue ao dado informado errado. A expressão ou melhor, ela existe para dizer que um erro foi cometido. E se a gente está escrevendo no computador e a gente pode apagar facilmente o que a gente escreveu de errado, apague. Não use o ou melhor e use apenas o texto correto. Tem uma pergunta de Jaira Lima, que é o seguinte, essa pergunta é muito bacana, viu, Jaira? Eu tenho esse cuidado também de tentar buscar deixar claro isso. E uma das virtudes, ou um dos pecados, não me lembro agora, que a gente traz no e-book, vai trazer nas nossas postagens,
tem uma mensagem direta em relação a isso, Jari. Espero que você se sinta representada quando chegar o momento desse pecado, dessa virtude. Qual a diferença de uma petição inicial sucinta de uma que falta elementos para julgamento? Isso é fundamental. A objetividade é uma virtude da petição. É uma virtude de qualquer peça processual. Se a gente pode falar uma determinada coisa em 2 parágrafos, não tem por que falar em 2 páginas. Se a gente pode falar uma coisa de maneira objetiva e sucinta, a gente não tem que ficar em um caráter prolixo que faz com que a pessoa, às vezes, se perca, inclusive, perca o foco daquilo que é o principal. A diferença de uma petição inicial sucinta de uma que falta elementos para o julgamento é o fato de que, na petição inicial sucinta, objetiva, a parte consegue, em poucas palavras, não necessariamente em poucas, mas assim, ela consegue, com a quantidade necessária de palavras, ou de parágrafos, ou de texto, falar tudo aquilo que ela precisa. O que você não pode, ao buscar a objetividade, é deixar de fora algum elemento fundamental. É por isso que quando muitos de vocês trouxeram aqui, e aí eu agradeço de coração desde já, gente, a todos vocês, a live está maravilhosa, a participação ativa de vocês é algo realmente extraordinário. Eu vi até uma pergunta se a live vai ser todo sábado, 11 horas. Inicialmente, a gente não pensou em definir um horário específico para a live, não. Mas a gente recebe sugestões também. Se vocês quiserem indicar algum horário de específico, mandem sugestões que a gente pode pensar nisso a respeito também. Mas muitos comentários que foram trazidos aqui deixam muito claro isso. A gente não pode deixar de fora de nenhuma peça processual, sobretudo no caso da petição inicial, todos os elementos fáticos, todos os dados fáticos necessários da petição inicial, o enquadramento jurídico. Ah, Danilo, o que é isso? A petição inicial trabalhista não exige fundamentação jurídica. O fato de não exigir não quer dizer que você não pode ou não deva colocar. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Então, se você tem o fundamento jurídico para subsidiar aquele seu contexto fático, traga esse fundamento jurídico, traga esse enquadramento jurídico, sem que você precise efetivamente ser muito prolixo para tanto. Muitos comentários, a galera elogiando aqui, coisa boa, Lu. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Na opinião dos doutores, professor Kleber, qual a melhor forma de escrever o endereçamento na inicial? Apenas usar juízo da vara X ou excelentíssimo senhor doutor? Posso responder essa? Posso responder essa? Pode responder e depois eu dou uma contribuição também. Tá. Bom, primeiro, evidentemente que você tem que considerar o que consta do texto constitucional, né? O texto constitucional prevê que, no caso específico, os juízes do trabalho são órgãos. Então, não é a vara que dá a sentença. Eu vejo isso até às vezes em sentença, isso é errado. Não é a vara que dá a sentença. Quem dá a sentença são os juízes que estão lotados nas varas do trabalho. Os juízes federais, os juízes do trabalho, são juízes federais também, os juízes de direito. Estes são os órgãos de primeira instância. Então, obviamente que é excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, por conta da impessoalidade. Não coloque o nome do cara, certo? Não coloque o nome do cara, porque em direito administrativo a gente atua segundo o princípio da impessoalidade. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal. Agora, de boa, isso não é o mais importante. O mais importante não é o endereçamento, que a gente até deixa para lá. Imagine, foi endereçado ao reitor da Universidade Federal da Bahia. Foi lá para mim, eu não vou nem olhar isso, para mim pouco importa. O que importa mesmo é a sua estruturação. Claro que eu vou achar estranho, eu vou achar engraçado, até diferente, mas eu não vou considerar. Danilo, só me permitam o seguinte, eu falei tanto de ouro, regra de ouro, e a regra que eu chamei é antecedencialidade lógica. Anterioridade, eu vi aí em cima, o pessoal. Está anotado antecedencialidade, que vem de antecedente. Eu acho que quem falou em anterioridade lógica fui eu que usei essa expressão. Perdão. Então vamos botar antecedencialidade ou anterioridade lógica para conceber os dois. E o outro da inteligibilidade na primeira leitura. Mas como eu falei de ouro, eu preciso apresentar o meu curso de ouro. Esse aqui, ó, Danilo.
É o curso de ouro. Aqui tem até uma recomendação de um professor, tá, ao contrário, aqui tem de algumas pessoas, mas de um professor conhecido nosso aqui, chamado Danilo Gaspar, que me deu a honra de aparecer aqui, ó, fazendo uma indicação da obra. Então, ó, ela que está nos primeiros lugares, lá na lista da, da Amazon, também é uma referencial da minha forma de escrever. Toda hora eu estou revisando isso aqui. É Fantástico, difícil a gente fantástico. evidenciar algum equívoco, mas eles sempre acontecem porque eu sempre estou lendo essa peça, sempre estou lendo, sempre estou lendo. E se tiver alguma vez que eu não esteja entendendo, eu apago tudo e reescrevo de novo. Como Esse diz livro, Pablo, neurose de clareza. Pablo, que é nosso amigo, ele diz sempre em tudo, né? Apareceu aí alguém referindo. eu Neurose de vi. clareza. É isso Muito mesmo que legal. a gente tem aqui na Bahia. A gente tem neurose de clareza. Aqui na Bahia, mas em todo lugar tem que ter. Muito bacana. Eu só vou dar só uma contribuição a essa pergunta do endereçamento. De fato, certamente não vai ser algo que vai levar à procedência ou improcedência do pedido, mas eu acho algo muito bacana usar o endereçamento como a materialização da representatividade de gênero. Então, mais uma vez, se me permite aqui uma sugestão, coloquem os dois gêneros no endereçamento. Ou seja, excelentíssimo, abre um parênteses, coloque um A. Excelentíssimo, quer usar doutor, abre um parênteses, coloque um A. Quer usar juiz, abre um parênteses, coloque um A. Ou seja, traga os dois gêneros no endereçamento. É muito mais do que uma questão de ficar na dúvida se quem vai receber é um juiz ou se quem vai receber uma juíza. É uma questão de representatividade. Eu acho isso muito bacana e recebam aí como uma sugestão. Lu, a gente está chegando aqui já no final da nossa live. A gente vai deixar, o pessoal do Trabalho em Debate me garantiu que vão deixar vão deixar todas as nossas lives salvas. Algumas perguntas talvez aqui a gente não respondeu, mas tem uma última aqui de Eliezer de Santana. Pedidos certos e determinados com indicação para cada pedido, o valor corresponde, significa liquidação? Eliezer, eu sugiro a você que você passe lá no meu perfil, @Danilo Gonçalves Gaspar, e você vai ver uma publicação de quinta-feira dessa semana, exatamente sobre esse tema. A gente trouxe exatamente esse tema aí, o que significa, se há uma vinculação ou não da indicação do valor na execução, se indicação do valor é a mesma coisa de liquidação ou não. Quinta-feira dessa semana, corra lá no feed e você vai encontrar aí um post muito bacana sobre isso. Então, já aqui passando para o final realmente, galera, esse foi um primeiro passo. Essa foi uma primeira live de um ciclo de lives que a gente vai fazer, buscando trazer conteúdos, buscando trazer reflexões sobre petição inicial. Qualquer sugestão que você tenha a nos dar, manda um direct aqui pelo Instagram, manda um e-mail, entra lá no site do Trabalho em Debate, www.trabalhoemdebate.com.br, dialoga com a gente, porque a gente vai buscar trazer diversos pontos importantes para a gente debater sobre petição inicial. Eu agradeço aí de coração a participação de todo mundo. Mais uma vez, agradeço a toda a equipe do Instituto Trabalho em Debate por abrir esse espaço para nós. Lu, a palavra é sua, irmão. Beleza, algumas pessoas questionam sobre a gente ter uma live frequente sobre esses assuntos. A gente vai ter, só vamos discutir se realmente será possível nos dias de sábado. A gente não sabe também se é o melhor dia para o nosso público. Se vocês tiverem sugestão, mandem a sugestão tanto para o meu Insta, para o de Danilo, para o de Rodolfo, ainda para o Trabalho em Debate, informando, olha, a gente prefere dia tal. Mas, em princípio, esse dia de sábado, às 11 horas, a gente pode fazer. Vou conversar com o Danilo para a gente ver se consegue. Se eu não conseguir fazer ou ele não conseguir, temos Rodolfo também no trio, né, para poder fazer. E eu vejo aqui uma sugestão para a gente falar sobre contestação. Evidentemente, nós vamos falar sobre contestação. Vamos continuar falando aí um pouco sobre petição inicial, porque tem muito a falar. A nossa pretensão é de falar sobre cada um dos pedidos ou cada uma das peças, né? Peças específicas e pedidos específicos. Isso aqui foi apenas um introito, uma introdução, para que a gente possa, a partir de então, desenvolver uma série de reflexões um pouco mais aprofundadas sobre cada uma das pretensões postas na petição inicial. Vamos
devagar até chegar na sentença, e depois da sentença a gente vai para os recursos e para a execução. Enfim, vamos devagar e com passos firmes, né, para que as coisas sejam mais claramente determinadas. Esse material aí eu acredito que Danilo vai salvar e vai deixar disponível. Galera, a gente vai salvar a live no perfil do Trabalho em Debate. Se você curtiu a live, deixa um comentário no vídeo que vai ficar salvo. Compartilhe aí para seus amigos, para suas amigas. Vamos fazer um ciclo bacana. Entra lá no canal do Telegram do Trabalho em Debate. Se inscreve no canal do YouTube do Trabalho em Debate. O Trabalho em Debate tem um canal no YouTube também. Se inscreve lá, dá um like. Enfim, vamos fazer essa corrente. Vamos fazer parte desse grupo de debate. É isso que a gente quer. A gente nada mais é do que parte integrante dessa comunidade de debate, desse grupo de debate, desse ciclo de debates que a gente quer manter aí a chama sempre viva, debatendo o direito e o processo de trabalho. Um bom final de semana para todos vocês. Se cuidem. Máscara. Todo cuidado é pouco nesse ovo. Nesse ovo. Olha a cara aqui, peça ovo. Eu ia falar nesse momento, veio o ovo aqui. Essa peça ovo, ela sempre fica chamando a atenção mesmo. Na primeira vez que eu vi esse nome numa petição inicial, eu confesso que eu dei risada pra caramba, como eu tô dando risada agora. Enfim, o momento que a gente está passando é um momento delicadíssimo no nosso país. Se cuidem, se protejam. Vamos fazer de tudo com que essa pandemia acabe aí o mais rápido possível. Então, tudo de bom para vocês. Muito axé a todos vocês aí. Até uma próxima live. Irmão, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.